Agora entrou, gente. Boa noite, gente. Como estão? Hoje é live do A Caminho da Luz, tá? E hoje a gente vai ler O Crepúsculo de uma Civilização, o Exemplo do Cristo, e a gente vai iniciar o capítulo 13, o Império Romano e seus desvios. Texto, os desvios romanos. Tá bom? Então vamos começar com uma prece. Senhor Jesus, eu peço que abençoe esse estudo, peço que ilumine as nossas mentes para entender, para que a gente faça uma boa interpretação dos textos que foram passados por Emmanuel, seu emissário de luz. Peço, Senhor, que mande seus emissários de luz, os bons espíritos, para a casa de cada um que está assistindo, para que ilumine a casa das pessoas, para que purifique o ar, purifique as energias, para que sejam boas, para que se rodeiem de energias boas aqueles que estão assistindo a live nesse momento, Senhor. Peço também que me abençoe na hora da leitura, e que se tiver alguém para fluidificar a água, que os bons espíritos fluidifiquem, por favor. Peço as bênçãos, que assim seja. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Vamos lá. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e de destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da manutenção espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do mortício e da ambição. E enquanto a política do mundo se sente manietada entre os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Gente, o texto acabou já, nossa, que texto pequeno. O Crepúsculo de uma Civilização. Fala da civilização que estava muito corrompida, que estava muito, assim, no começo fala até assim, uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Então era uma sociedade muito conturbada, as sociedades terrestres, né, todas têm problemas, todas têm vicissitudes, todas têm coisas ruins, né, então, mas no final do texto, fala que vem as mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro de Deus, né, que é Jesus, que vem nos ajudar, nos tirar essa nuvem de fumo que fala no começo, né, que fala que a gente tá, assim, no meio de uma nuvem de fumo que a gente não tá enxergando nada, mas daí Jesus vem para nos clarear as ideias, né? Ele vem falando do amor, vem falando do amor ao próximo, amor a si mesmo, vem falando da justiça divina. E só isso que nos dá a verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade mesmo. E porque quando a gente tá feliz, a gente faz não só nós mesmos felizes, mas como o próximo feliz também. E isso é o amor, né? Gente chegando agora. Quem tá chegando agora, a gente tá no primeiro texto ainda, tá? Vamos pro segundo agora. Deixa eu tomar um pouco mais do meu refrigerante quente. Gente, tava pensando aqui agora. Isso não é um orbe, tá? Não tava pensando nisso, mas eu quis falar agora. Isso não é um orbe. É só uma poeira. Queria deixar claro. Porque tem gente que comenta nos meus vídeos, olha um orbe. Aqui o outro orbe. É só poeira, gente, não é orbe. Orbe é outra coisa. Tudo bem. Cada um com seu cada qual. Vamos lá pro próximo texto. O Exemplo do Cristo. Vamos lá. Se vocês podem ir comentando o que vocês acharam do texto, tá? Crepúsculo de uma Civilização, vocês podem comentar o que acharam, o que vocês entendem, se vocês concordam com o que eu disse, que a civilização era corrompida antes de Cristo, ainda está, mas Jesus Cristo clareou muito mais a nossa visão sobre o amor e sobre a humildade, que tudo, na verdade, tudo vem do amor, né? Todos os bons
as boas qualidades que a gente possui, que a gente pode possuir, vem do amor. É como se o amor estivesse aqui, tipo, o amor aqui, daí vai puxando umas setinhas, tipo, pra humildade, pra fraternidade, pro respeito, sabe? O amor é o centro de tudo. E é isso que Jesus veio ensinar. Vamos para um próximo. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembramos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra como um tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra constituiu a fé nas almas humanas. Fazemos-lhes entrever seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos ver as crenças e a esperança reunindo-se em novas catacumbas humanas, para que reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É, muitas vezes, nosso coração humilde e aflito que vemos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar esse capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o misério condenado. Como, pois, será possível que eu morra inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre em seu encontro e murmura-lhe nos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, Eilo respondeu resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Gente, que texto bonito. Em nome de Jesus, esse texto é muito bonito. O exemplo de Cristo. Fala do exemplo que ele deu quando ele morreu. Simplesmente isso. Pra gente se doar, eu entendi muito assim, que é tipo assim, pra gente se doar ao que a gente realmente acredita. Não importa o que os outros vão falar, o que os outros vão fazer, o que vai acontecer, mas a gente se entregar totalmente de corpo e alma para aquilo que a gente acredita, porque Jesus se entregou totalmente para aquilo que ele acreditava e ele morreu por causa disso. Mesma coisa, o monge de Manilha, que foi acusado de tramar contra a liberdade de sua pátria, contra o jugo dos espanhóis, e ele foi condenado à morte. E no momento que ele ia morrer, né, ele começou a clamar, né? Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mais um companheiro corre ao seu encontro e murmura aos seus ouvidos: Jesus também era inocente. Então, muitas vezes a gente... E daí, o que acontece? Só para concluir. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, Eilo responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Então a pessoa... completamente, o cara que completamente aceitou que as pessoas não iam aceitar, nem todas as pessoas iam aceitar aquilo que ele prezava, aquilo que ele ensinava. E muitas tinham como dever na encarnação ir contra o que ele acreditava mesmo. Era o dever daquela pessoa, naquela encarnação, ir contra. Então, ele perdoou de todo o coração. Eu estava lendo nesse livro aqui, que eu peguei numa biblioteca, sobre o perdão. Que o perdão, gente, é uma coisa que vem
Muita gente pergunta, como eu vou perdoar? Como perdoar o meu próximo? Como que... A pupila, tem um pai, tem um tio, tem uma mãe, tem um irmão que eu não consigo perdoar de jeito nenhum. O perdão, nesse livro aqui, que chama Renovando Atitudes, fala que a gente só perdoa quando a gente retira da nossa casa mental aquilo... Um monte de poeira. Aquilo que nos aflige, aquele negócio de remoer. Exatamente isso. Não fala remoer no livro, óbvio, né? Mas é o meu jeito de falar. Quando a gente para de remoer a situação que o próximo fez com a gente, ou que a gente fez com o próximo, que a discussão, a briga, quando a gente para de remoer, é quando a gente consegue perdoar. Quando a gente para de pensar assim, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito isso, quando fulano fez isso, quando fulano fez aquilo. Quando a gente parar com isso, o perdão vem. Quando a gente parar de remoer mesmo, né? De ficar ali alimentando aquilo. A gente alimenta na nossa casa mental a raiva, o ódio pelo outro, quando a gente pensa, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, quando fulano fez isso ou aquilo comigo. E o que importa o que fulano fez com você? O que importa? Importa o perdão que você pode dar pra ele, porque isso é o melhor que você pode dar pra ele, não a resposta na ponta da língua, sabe? E eu tô aprendendo isso agora, porque eu realmente não sabia, não tinha consciência, não é que não sabia, mas não tinha consciência, tava no meu inconsciente, subiu pro subconsciente, agora tá no consciente. Depois de ler esse livro, Renovando Atitudes, e agora eu tô falando pra vocês, tá bom? E fala muito do perdão aqui, né? Fala do perdão nesse texto também, do exemplo de Cristo. E Jesus, né, óbvio, né, que perdoou quem matou ele, quem mandou matar, quem fez o ato, quem julgou, quem tava lá aplaudindo a morte dele. Óbvio que ele perdoou, porque Jesus não ficou remoendo aquilo. Jesus, hoje como ele tá lá nas esferas superiores, regendo tudo, você acha que ele fica pensando no dia da morte dele na terra, em que muitas pessoas jogaram pedras nele, muitas pessoas aplaudiram a morte dele, quando o Pôncio Pilatos lavou as mãos e falou, pode matar? Você acha que ele fica pensando nisso? Óbvio que não fica, né? Óbvio que não fica. Acho que a última das últimas coisas que ele pensa é isso, que o Espírito de Jesus remete, né, na casa mental dele, né, com certeza. É até engraçado pensar nisso, né, é até engraçado, porque, tipo assim, quanto de coisa que Jesus não deve fazer. E a gente tem que se comparar às vezes. A gente pensa, quanto de coisa Jesus não deve fazer? Com certeza ele não pensa quando aplaudiram a morte dele, quando mataram ele. Com certeza não. Mas a gente, no nosso lugar, tem um monte de coisa pra fazer. Temos trabalho, temos estudo, temos espiritual, saúde, família, temos relacionamento amoroso, temos finanças, temos o nosso cachorro, nosso papagaio, nosso gato pra cuidar, nosso marido, nossa mulher pra zelar, nosso casamento, né, pra zelar. Olha quanto de coisa que a gente tem. Mesmo assim a gente pega e fica remoendo o que a gente podia ter falado pro outro no momento da raiva. Quando o outro veio falar, mas porque você não me emprestou os R$2 pra inteirar do pão. Daí você pensa daí você já não falou nada na hora, mas depois fica pensando, nossa, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, devia ter falado, por que você não enfia naquele lugar os R$2? A gente pensa assim. A gente pensa assim, né? Mesmo tendo um monte de coisa pra fazer, a gente fica remoendo situações que não é pra remoer. Olha que coisa, né? Então vamos nos comparar, a gente tem que se comparar mais com Jesus. Ele tem um monte de coisa pra fazer e não fica pensando nessas coisas. Mesma coisa a gente tem um monte de coisa pra fazer, então não vamos ficar pensando nessas coisas. Tá bom? Vamos pro último texto. Verdade, ó, a Ni Malafaia falando aí. Gente, tô falando tanto que eu tô ficando com a boca seca. A gente entra no capítulo 13 agora, o Império Romano e seus desvios. Os desvios romanos.
Reportando-nos ainda as conquistas romanas antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto às autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se a atividade geral para um grande movimento da fraternidade e da união de todos os povos do planeta. Os pensadores de hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, sem os movimentos odiosos pelas guerras fratricidas. Podem sonhar os desígnios do planeta invisível naquela época. A Grécia havia percrustado na medida do possível todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferia a sua experiência e conhecimento para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. A força da educação e de amor poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos nesse particular pelos emissários do plano invisível. A prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é a obra do Império Romano. Foi a mais primorosa em matéria educativa, em vista à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros. Gente, aqui fala muito do trabalho, né? Que as esferas superiores, os espíritos superiores que estão próximos de Jesus tiveram para construir o Império Romano, porque não foi o homem que construiu o Império Romano, foi as esferas superiores que arquitetaram tudo para que ele acontecesse. Os seres humanos foram só colocados, como num jogo de xadrez, foram só colocados ali, cada um no seu lugar, sabe? Mas tudo pela esfera superior, para que hoje em dia refletisse na educação atual. Porque a educação fala que a educação do Império Romano foi das mais primorosas. A obra do Império Romano foi uma das mais primorosas, né? Em matéria educativa e em vista às organizações das nacionalidades, em vista das organização das nacionalidades modernas, né? Fala também que a própria democracia da Inglaterra e da França é baseada nisso. No Império Romano. Até hoje tem coisa que se baseia no Império Romano. Que o Império Romano foi tão grandioso que reflete até os dias de hoje, né? Então é isso, galera. Terminamos a leitura dos textos. Foi ter 3 textos. Daí amanhã a gente vai ler os abusos da autoridade e do poder, os chefes de Roma e o século de Augusto. Aqui, vamos ver. Aqui Jesus ainda não tinha morrido, não. Ele tá vivo ainda. Ainda tá falando na ilha de Roma. Tá explicando sobre Roma. O que tá acontecendo ali em Roma, sabe? Roma. E pra depois falar de Jesus de novo. Primeiro falou de Jesus, depois entrou Roma de novo. Não, primeiro Roma, depois Jesus. Depois Roma de novo. Depois vai falar de Jesus de novo. Daí vai falar de Roma e Jesus juntos. Pelo que eu entendi é isso. Pelo que eu dei uma olhada aqui. E aí, galera, o que acharam? Deixa eu ver quantos minutos. 25 minutos de live já. O que acharam dos textos? Não vou responder perguntas não, gente, porque eu já falei tanto hoje que eu acho que se eu falar mais, vocês não vão nem aguentar. Tem uma pessoa que perguntou uma coisa coerente aí, mas vou deixar pra responder se alguém quiser me perguntar no direct alguma coisa, eu respondo.
E esse vídeo vai pro YouTube, tá? Com cortes, todo bonitinho. Ó, a Cá chegou atrasada. Ai, que pena, hoje a live foi muito legal. Mas você pode assistir gravado, viu? E vai pro YouTube também daqui uns 2 dias. Com cortes, tudo bonitinho, sabe? Amei demais. O que... Ah, pergunta, né? Falei demais já hoje. Meu refrigerante quente tá acabando, gente. Não posso falar mais. Senão a garganta não aguenta. Adorável Júpiter. Amou demais. Quem mais gostou? Eu gostei. Que bom, gente. Fico feliz. Muito feliz. Então vamos fechar a live por aí. Excelente. Faz a gente refletir, viu? Tenho que segurar minha língua. Não é bem segurar a língua, mas é segurar os pensamentos. É vigiar os pensamentos. Sabe? Os pensamentos, o que o texto aqui falou e o que eu citei aqui do texto do livro Renovando Atitudes é sobre pensamento, né? Na nossa casa mental. Que é importante a gente segurar o que a gente pensa. Quando a gente para de pensar no que a gente devia ter feito para o outro no momento da raiva, é porque a gente já perdoou. Vamos ver. Você tá fazendo live todo dia às 20 horas? Sim. Todo dia às 20 horas, de segunda a sexta, estudo A Caminho da Luz. Tirei o Consolador porque a galera não tava gostando, então agora é só A Caminho da Luz que eu tô fazendo. Tava pensando em fazer desse aqui, mas ele é alugado, né? Então não vai dar. Só se eu alugar por 2 meses, né? Mas deixa quieto. Vou fazer só do Caminho da Luz. Quando a gente acabar, a gente vê o que a gente faz. E daí, finais de semana, eu vou fazer sábado tiragem de cartas gratuitas e domingo meditação. Como eu já tava fazendo essa semana que passou aí. Essa final de semana que passou. Precisamos estar mais vigilantes. Verdade. Todo mundo. Gostei. E as meditações? Domingo à tarde. Domingo 4 horas? É que da última vez eu fiz 4 horas da tarde. Gente, meus horários são todos bagunçados. Desculpa. Sabe, vocês fazem assim. Quando vocês verem no meu stories que eu soltei, tipo, meia hora antes da live, vai ter live às X horas. É porque vai ter live essa hora. Então ativa as notificações do meu perfil dos stories. Se você estiver interessado em ver as lives, que eu sempre antes da live, uns minutos antes, vou colocar que eu vou fazer live. Entendeu? Mas eu vou fazer o máximo. Deus me ajuda. Quer dizer, ele já ajudou bastante. Eu que não tô colaborando. A fazer todo dia, às 8 horas, de segunda a sexta. Daí, nos finais de semana, às 4 horas da tarde, a tiragem de carta e as meditações de domingo. É isso. Tá bom? Sábado as cartas serão a que horas a tiragem gratuita? 4 horas. Porque eu percebi que a galera gosta mais à tarde. Então é isso, galera. Muito obrigada pela live. Espero que vocês vão pra live gravada, né? A live que eu solto no perfil. E comentem lá, eu gostei da live. A live foi legal, o estudo foi muito bom. Hoje essa live me fez muito bem. Muito, muito, muito bem. Porque eu tava sendo muito atacada pelos obsessores. Demais, assim, coisa de não tá conseguindo viver. Tá, entendeu? E essa live me fez muito bem. Eu queria nem parar de falar. Porque tá meia hora ali. Eu quase nunca faço meia hora de live. Normalmente faço tipo 15, 20 minutos. Agora tá meia hora. Pra vocês verem como tá me fazendo bem, né? Mas é isso. Valeu. Obrigada. Compartilha a live, agora que ela vai ser salva no perfil. Um beijo e até a próxima.